Com a palavra, Eduardo Bolsonaro, por 5 minutos. Senhor presidente, satisfação ver de novo aqui, juízes aqui do posto, doutor Roberto Veloso, Silvio Rocha, Sérgio Moro, e penso que só se incomoda de juiz prender vagabundo quem corre junto com vagabundo. Então, meu pensamento inicialmente é esse, e parabenizo mais uma vez pela coragem dos juízes de estarem aqui no covil dos leões, sem medo de enfrentar frente a frente determinadas alfinetadas. São muito bem-vindos para engrandecer aqui o debate com relação ao Código de Processo Penal. Muitas das vezes, antes do Judiciário enviar um projeto para essa casa daqui, há o receio do que os deputados podem fazer através de emendas, porque eles sabem que o projeto pode entrar de um jeito e sair de uma maneira totalmente diferente daquela do espírito inicial pela qual ele foi enviado. Nesse sentido, as 10 medidas que foram enviadas aqui para casa, houve muita discussão com relação à emenda do PDT, que tratava da responsabilização de membros do Ministério Público e de juízes, com relação a um suposto abuso de autoridade, que a gente sabe, no fundo, qual era a intenção daquela emenda naquela oportunidade. Assim sendo, eu pergunto aos doutores, quais as garantias que o processo penal, o Código de Processo Penal prevê com relação a essa responsabilização de juízes e membros do MP também. Explicar um pouquinho para a gente, principalmente para aqueles que nos assistem através da TV Câmara, discorrer um pouquinho sobre esse tema, né? As garantias do réu e o que o Código de Processo Penal prevê com relação à responsabilização de juízes e membros do Ministério Público. Agradeço o cumprimento. A questão que foi indagada sobre a responsabilidade do juiz por atos no processo, a nossa legislação, e segue mais ou menos um modelo internacional, estabelece que o juiz pode ser responsabilizado em caso de dolo ou culpa grave, né? E eu acho que não tem necessidade de se mexer nisso, é um padrão universal que visa exatamente proteger o juiz para ele poder agir com independência. Não é algo diferente, não é um privilégio. O próprio médico, vai para uma mesa de cirurgia e, lamentavelmente, a cirurgia pode ser bem sucedida ou má sucedida. Não faz sentido pretender puni-lo porque a cirurgia foi má sucedida se ele não agiu com dolo ou com culpa. Né? Porque senão também ninguém ia querer fazer cirurgia arriscada e ninguém ia querer ser médico e até um determinado momento. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque eu tenho um projeto de lei nessa casa que trata da audiência de custódia. E ele engessa o Código do Processo Penal de maneira a não permitir mais que um instituto parecido com a audiência de custódia venha a ser posto em nosso Código de Processo Penal. O que os senhores acreditam com relação à audiência de custódia? Ela é saudável? Ela é uma boa resposta a uma política carcerária que nós temos lá na ponta? Os senhores acreditam que essa recomendação da ONU, ela se aplica ao Brasil e também a qualquer outro país, como a Noruega, que também foi recomendado pela ONU, com certeza? A questão da audiência de custódia, acho que é interessante esse contato do juiz direto com alguém que eventualmente foi preso em flagrante, e o juiz tem melhores condições de verificar a necessidade ou não da pessoa permanecer presa. Isso oferece, no entanto, em alguns locais, dificuldades práticas, né, principalmente em comarcas que têm um grande número de pessoas presas em flagrante, como cidades de fronteira ou mesmo grandes capitais. E é uma questão que acho que a comissão pode colher dados e verificar da viabilidade prática de permanecer ou como se pode aprimorar esse sistema, mas o contato realmente pessoal permite uma decisão de maior qualidade por parte do juiz.